Boa tarde pessoal. Hoje, dia 3 de julho, 15h34. Estamos aqui para falar sobre a excelente rodada 14 do Campeonato Brasileiro Betano 2024. Eu disse, eu disse que eu estava sentindo que viria o Green Absoluto. E ele veio. Apesar de até a segunda-feira de manhã eu ficar pensando aí, segunda-feira de manhã não, à tarde da noite já, porque eu fui assistir meu Corinthians jogar bola e que sono perdido, né? Bom, e eu pensei que eu tinha perdido o jogo no perdido minha aposta no jogo do Bahia contra o São Paulo. Eu pensei que eu tinha colocado o Bahia vencendo, mas eu não botei. E realmente veio após muito tempo, digamos aí 14 rodadas, não 14 rodadas que passamos em branco, mas sim sempre por algum pouca coisa, por três apostas erradas, por duas, como a última mesmo, se eu não me engano, foram três erradas na rodada 13, enquanto eu tive sete acertos. E a gente veio e nesse pulo deu uma odd de R$ 8 e alguma coisa, poderia ter dado 9 até 10 a odd, mas infelizmente pela casa de aposta que eu uso não tinha os jogos da segunda-feira. Então quando eu fiz os jogos no sábado de manhã, não tinha os jogos da segunda-feira, então não pude colocar. Mas a realidade foi essa, o Green Absoluto veio, foi muito bom, digo isso com pura verdade, porque é uma coisa que você ali, querendo ou não, estudou, apesar de ser futebol e tudo mais, mas você foi ali e partiu para a lógica, teve análise do dado, teve a estatística e tudo mais, e deu certo. E bateu. Você ficou rico, você apostou R$ 1.000 e voltou. Não, porque eu não tenho essa condição. Como eu disse, eu não tô aqui pra enricar, certo? Ficar rico. Eu não tô aqui para chegar para vocês e vender. Sigam meus pulls que vai dar certo. Pode colocar. Se não bater na primeira, vai na segunda para você ver. 14ª rodada. São 14 rodadas. Você colocando sempre R$ 2. R$ 2, certo? Eu coloco esse o pulo como principal, que é o que eu faço com 10 times. Mas aí eu certo, eu coloco só os fora, só os favoritos, só o dupla fora, só o dupla casa, sempre dando um jeitinho de organizar, entendeu? Pra pelo menos se eu perder, eu não perder tanto. E se eu ganhar, eu também não vou ganhar tanto por causa da certeza. Mas essa mesmo que entrou a odd 8, eu fiz o aporte de R$ 2, que é pouco, voltou 16. Então eu tive um lucro de R$ 14. Para mim é pouco, mas para mim não é o caso de quanto foi, e sim um acerto. Porque se você parar, se você todo colocou 2 e não gastou nada, sobrou 16, menos os 28 que você já gastou, você ainda está com 12 de head, né? Então isso é gestão de banco, isso é apenas para ter aquela brincadeira, aquela tentativa que vai acertar. E quando acerta, é muito bom. É um sentimento muito legal. Então a gente vai começar as reações, mas é green, né, pai? É green absoluto, é green que a gente espera, né? A gente estuda, tem essa vontade. Hoje já tem rodada de novo, então já tô aqui pensando porque eu já tenho que fazer a mesma coisa ou então quase igual. E ver onde eu coloquei aqui. Começamos com Cuiabá e Bragantino, deu empate fora, deu Bragantino. Vasco e Botafogo, eu comecei a assistir uma parte desse jogo, terminou 1-1, porque o Botafogo, depois que conseguiu o gol, simplesmente morreu em campo, jogando fora. E tá acontecendo uma coisa que eu tô percebendo demais: você tá jogando fora, você faz um gol, você recua. Campeonato Brasileiro, sendo Campeonato Brasileiro. E empate fora, deu também. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, agora esse, se eu não me engano, deu empate também, 1-1. Foi uma rodada com muito empate, foi uma rodada com muito ambas marcam, mas é uma coisa às vezes que você não pode colocar, é o ambas.
Por exemplo, eu escutei muitas pessoas dizendo, não, tem muito costume do Corinthians fazer gol, mas a fase do Corinthians é ruim. E por quê? Ah, de novo assunto Corinthians. Porque foi o jogo que eu assisti. Foi o jogo que eu assisti o jogo do Cruzeiro com o Flamengo. Assisti não, escutei. E são coisas que realmente vão acontecendo e você vai percebendo, porque às vezes não dá, você não consegue. E é muito ruim você esperar. De vez em quando é o time mais fraco que faz o gol e o time maior não consegue, o time mais forte ou que joga em casa marca, chuta, ataca, 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 mas não sai. Isso acontece muito, isso é muito perceptível, principalmente em ambas. Quem tem o costume de apostar em ambas tem às vezes um falso costume, um falso pressentimento, que quando o time mais fraco faz o gol, pensa, pronto, ambas agora é certo. E às vezes não sai. Panamá. Não, Panamá foi 3-0. Pronto. Teve um joguinho aí que eu não me lembro direito e a gente ficou e penou ambas e não saiu. Não saiu de jeito nenhum. Mas aí vindo Cuiabá e Red Bull Bragantino foi 1-1, Cuiabá com 1 a menos, Vasco e Botafogo também foi 1-1. Esse foi os jogos do sábado, que começou, teve apenas essas duas rodadas. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense foi 1-1 também, certo? Fortaleza e Juventude. O Fortaleza conseguiu a vitória, 2-1, jogando em casa, como eu disse, o Castelão poderia ter sido favorito, mas não foi porque ali na pontuação dos últimos 5 jogos estava empate. Então continuou, veio o Grêmio e Fluminense. Como eu disse, a fase do Fluminense não é boa e eu falo isso desde a época que o Corinthians conseguiu a vitória. A única vitória do Corinthians foi em cima do Fluminense. Já tem jogo das cadeiras, já saiu Fernando Diniz, entra Mano Menezes. É muito 880 o futebol brasileiro. É simplesmente você colocar um time que sai jogando para outro time que sai no bicão e é retranqueiro. É muito difícil você ter que mudar isso, já tem 12 rodadas. É muito complicado, não tem um padrão que seja, que continue sendo seguido pelo time brasileiro, certo? Não tem esse padrão. O padrão não é seguido. Aí São Paulo e Bahia. E eu pensei seriamente que o São Paulo eu tinha colocado para perder do Bahia, mas não, esse foi o mais parelho. Como eu disse, era um dos confrontos difíceis e o São Paulo foi lá e ganhou 3-1. Chegou uma hora que estava 4-1, mas um gol foi anulado. Então, dupla casa. Criciúma Internacional, empate também, 1-1. Teve muito empate e, como eu disse, muito ambas marcas. Os únicos times foram poucos que não fizeram gol. Foi o time do Fluminense, o time do Vitória e o time do Corinthians. Flamengo e Cruzeiro, eu assisti esse jogo. Eu assisti, não, eu escutei. O Flamengo também poderia entrar aí como franco favorito, mas não entrou. E eu olhei, teve uma hora que foi o lance que era para sair, que foi uma falta ali perto da linha lateral da área, e faz um drama, e faz uma queda, enrola a parte que o Cruzeiro estava melhor no jogo. Aí você percebe a experiência que os jogadores têm, que eles começam a fazer essa hora, só que ao mesmo tempo o cara que está cobrando não está participando do lance, nem o cara que vai cabecear, que é Fabrício Bruno. E aí vem um cruzamento, ele sai da área, vem pro começo, ele tá no meio da área, vai pro começo da área, o cara cruza na cabeça dele e a zaga não acompanha Fabrício Bruno. E ele cabeceia sozinho. E o goleiro Anderson não tem o tempo da reação. É difícil. Mas o Cruzeiro jogou muito bem. Diferentemente, eu não achei que o Flamengo tenha jogado bem. Certo? O Flamengo aproveitou as chances que teve. Mas a única parte boa do Flamengo mesmo que tá jogando bola é a molecada. Os outros mais com tempo. E Gerson ali naquela ponta direita. Pronto. Tem também lá as conversas que Gabigol sai, Gabigol não sai. Eu não sei. Pode ser que aconteça ou não. Gabigol finalmente percebeu que não vai ser usado no time do Flamengo. E simplesmente ele continuou lá para quê? Para ele não fechar o passe antes, para o passe dele não desvalorizar, porque só agora ele vai ser negociado. Por quê? Porque a janela de transferência está aberta. Então, aí depois veio Vitória e Paranaense, Atlético Paranaense. O Vitória, apesar dos últimos jogos, levou a derrota, perdeu lá no Barradão. O Atlético Paranaense conseguiu essa vitória para tentar
se organizar e se restabelecer na briga ali pelo G4 que ele tem. Dupla fora. E por último, o último jogo. Desculpa, estou um pouco resfriado. E o último jogo, Palmeiras e Corinthians. E era de se esperar, certo? Como eu disse, eu espero que eu erre, mas como eu coloquei, Palmeiras completamente favorito. Maior pontuação em casa, maior pontuação nos últimos. Tudo apontava para o Palmeiras. Até em determinado ponto o Corinthians competiu. E o competir, eu estou dizendo, é o quê? Se recuar e tentar trabalhar no contra-ataque. Mas não tem como. Por que não tem como? Porque o Corinthians, assim como a seleção brasileira e como a maioria dos times brasileiros, ele é capenga. Ele só joga de um lado. É a mesma coisa, o Palmeiras jogou, jogou. Jogou bem? Jogou. Mas só jogava do lado direito, do lado de Estevão, que era o lado que mais trabalhava. Era Estevão de um lado e Wesley do outro. Pronto, o outro lado. Quando aparecia que sobrava uma bola e tudo mais, Piquerez aproveitava muito bem. Por quê? Porque Léo Maná, meu Deus. E é porque aquele lado teve jogador contratado chamado Mateuzinho, que ia vir por empréstimo e depois no final teve que ser comprado. Não sei o que se passa. Certo? Mas isso era de se esperar, que o Palmeiras ia ganhar. Eu até brinquei, espero que dê errado, espero que o Guri não venha por causa desse erro. Mas infelizmente foi aquele meme, fiquei feliz e puto ao mesmo tempo. Então, pessoal, é nosso primeiro green absoluto na 14ª rodada. Vou tentar agora, os estudos já estão mais ou menos feitos aqui. Vou tentar muito que a gente consiga repetir isso, essa rodada que começa hoje e acaba, se eu não me engano, na quinta-feira. Começa hoje e acaba amanhã, tá certo? Pessoal, muito obrigado, boa sorte, obrigado por assistirem. Tentem nessa próxima agora seguirem a Cal, irem na chamada, ir pelo pule, tentar fazer alguma coisa, porque eu tô aqui nessa brincadeira, mas é uma brincadeira que também tem muita seriedade, né, por trás dela, tá bom? Pessoal, desculpa, o acesso aqui à rua, e eu estou trabalhando nesse momento, então a rua passando são as motos, os veículos. Então, pessoal, eu agora vou terminar o estudinho aqui, deixar bonitinho para fazer a gravação, para também estar postando para vocês ainda hoje, tá bom? Pessoal, muito obrigado, valeu, boa semana e até daqui a pouquinho.